Olá, segundo ano. Na página número 100 de matemática, nós vamos estudar sobre a fita métrica. A prof colocou aqui a fita métrica esticada no chão para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? A fita métrica, ela é um instrumento geralmente utilizado nas lojas que vendem tecidos, para medir os tecidos, e também pelos alfaiates ou costureiras, né? Para tirar as medidas da pessoa, para elas confeccionarem aquela determinada roupa. Por exemplo, se eu vou na costureira e peço para ela fazer uma blusa para mim, ela precisa tirar as minhas medidas, a medida do braço, o comprimento da blusa, né? A largura da blusa. Então, ela utiliza a fita métrica para isso, tá? Então, a gente observando a fita métrica, em que número que ela começa? Ela é um instrumento de medida, mas se vocês observarem, ó, essa parte de cima aqui a gente não vai utilizar, porque aqui em cima é uma unidade de medida chamada polegadas. E nós iremos trabalhar, olha aqui, ó, cm, centímetros, tá? Nós iremos trabalhar com centímetros, assim como a régua, né? A régua escolar de vocês, nós não trabalhamos com centímetros. Essa régua aqui, por exemplo, vai do 0 ao 30. Significa que é uma régua de 30 centímetros. Muito bem. Ela começa em que número? No 0. A fita métrica, ela tem essa partezinha de metal dobrada na própria fita. Então, aqui no centímetro, ela começa no 2, mas ela tem os risquinhos aqui que indicam que ela começou a ser medida aqui, no início, assim como a régua. Então, isso nos leva a entender que ela começa no número 0, assim como a régua, tá? Na letra A pergunta assim: em que número ela começa? Ela começa no número 0. Em que número ela termina? Vamos ver em que número a fita métrica termina? Essa minha fita métrica termina no número 152. 152 centímetros, tá? 152 centímetros. Muito bem. Daí no exercício 2, diz assim: pegue o pedaço de barbante que vocês utilizaram na atividade anterior. Então, na atividade anterior, nós utilizamos um pedaço de barbante de 1 metro, tá? Então, a prof esticou ele aqui, colou ele com durex para ele ficar esticado, tá? Para nós compararmos a medida dele. Na letrinha A da número 2, pergunta assim: a que número da fita métrica o barbante chegou? Então, ó, eu coloquei ele no início da fita, lembrando que ele é um barbante de 1 metro. Comparando com a fita métrica, vamos ver em que número que ele chega? Ele chega no número 100. No número 100 centímetros. Então, a resposta da número 2, da letrinha A, 100. O barbante chegou ao 100. Na letrinha B, você sabe o que significa esse número? Esse número onde o barbante chegou, significa centímetros. É a unidade de medida chamada centímetros, tá? Agora aqui nesse retângulo azul da apostila, está assim: você acaba de verificar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Por quê? O barbante tem a medida de 1 metro e ele chegou nos 100 centímetros. Com essa unidade de medida, o centímetro é possível medir comprimentos dos objetos e distâncias menores que 1 metro.
o metro e o centímetro também podem ser representados por símbolos. Veja, quando a gente vai escrever um metro, a gente não precisa escrever ele assim. Nós podemos escrever ele assim, 1M, mas esse M é minúsculo, tá? E o centímetro, ao invés de nós escrevermos essa palavra grandona, 1 centímetro, nós podemos substituí-la por 1cm, também as letras C e M minúsculas, tá? Agora no exercício 3, escreva as medidas a seguir usando os símbolos. Quais que são os símbolos? Para metros é M minúsculo e para centímetros CM minúsculo. 30 metros, como que eu vou colocar ele em símbolos? Eu vou escrever 30M. 24 centímetros, 24 cm. 11 metros, 11M. 50 centímetros, 50 cm. Muito bem!